assunto segue sendo o mercado de grãos aqui do Brasil. Você já viu no primeiro bloco da Agricultura BR cenários bem complicados quando a gente trouxe cotações no mercado físico nacional, referência nos portos para entrega em abril. Os valores estão caindo e estão recuando também para o mercado do milho, tanto spot quanto mercado futuro, de acordo com os dados que a gente vai trazendo diariamente aqui na programação do Canal do Boi. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com Juan Seni, da Grão Direto, que conversa conosco ao vivo pela internet. Juan, obrigado pela sua participação. E, Juan, milho, vamos começar falando de milho, porque o cereal vem bastante pressionado. Nós temos alguma coisa de colheita de milho já da temporada nova lá no Rio Grande do Sul, um pouquinho no Paraná, né? O milho verão, né? Que no sul é chamado de verão, do Paraná para cima, segunda safra, mas pouca disponibilidade nova de milho, mas o mercado começa a reagir de uma maneira diferente. Inclusive, não tem aparecido ou surgido, né, de uma maneira mais vigorosa a demanda pelo cereal. Primeiro, essa percepção está certa em relação ao milho e o milho segue caindo de preço? Juan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento e, infelizmente, esse é o cenário. E isso é reflexo principalmente de um movimento de oferta, principalmente daquele milho que está armazenado. Esse milho armazenado, muitos deles são oriundos da safrinha, e nesse momento, com a chegada iminente da nova safra, os armazéns se veem obrigados ou direcionados a esvaziarem os armazéns para receberem essa nova safra. E com isso acaba trazendo uma oferta local maior do que o esperado e pressionando os preços. Esse é o cenário interno, Fabiano. Mas também temos que observar o cenário externo, que seria o cenário internacional. E ele está sendo influenciado principalmente pelas novas expectativas do último relatório divulgado pelo USDA, onde ele trouxe um viés baixista para o volume de milho no mundo, ou seja, ou melhor, ele trouxe um viés baixista para as cotações por conta do aumento de oferta do cereal no mundo. Mesmo com o Brasil tendo uma queda na expectativa de produção de 129 para 127 milhões de toneladas, espera-se que a China aumente a produção e já consolidado, os Estados Unidos também trouxe um aumento de 2,7 milhões, chegando bem próximo dos 390. Então, todo esse cenário global acaba trazendo também um peso negativo, principalmente relacionado à demanda internacional pelo milho brasileiro. Tem vou colocar da seguinte forma, uma conversa que tem entre eu aqui no Canal do Boi, o nosso consultor de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, que se nós considerarmos os números do que foi exportado oficialmente pela Secretaria de Comércio Exterior, que trouxe os dados que foram confirmados por Conab, e também a estimativa de consumo em 2023, o Brasil teria produzido mais do que aquela estimativa. Isso é viável, isso é possível, e nós estarmos com estoque ou ter tido uma produção maior em 2023, isso explicaria um pouco esse milho que vai passando de um ano para outro no estoque de passagem? Explica sim, Fabiano. Até esses números são trazidos pelos assessores, pelos órgãos institucionais, né, que geralmente quantificam ou estimam essa quantidade de milho, mas a gente sabe que o Brasil teve uma produção de safrinha bastante significativa no ano passado. E quantificar esse total de produto acaba sendo um grande desafio. Então, a gente sempre se baseia por estimativas, né, por estatísticas, por amostragens. E sim, é possível que isso tenha acontecido, principalmente
com aquele milho que é armazenado na fazenda. Existe uma estimativa muito acurada do milho que é armazenado em silo metálico em armazéns comerciais. Agora, existem outras formas de armazenamento. Uma delas seria o silo bolsa ou o bexigão, que o pessoal sempre fala também, dependendo da região. Esse milho dificilmente é quantificado nas estatísticas e, no final das contas, pode dar essa diferença que o pessoal vem observando e vem apontando nesse momento. Isso dificilmente muda um cenário geral, mas em certos momentos traz impacto sim, que é o que está acontecendo, acredito eu, nesse momento. Juan, e aí nós vamos trazer agora então para o ano de 2024, porque essa questão de ter mais milho disponível parece que vai ficando claro para todo mundo, já faz um tempo que a gente fala isso, né? Pela soma simples, não estava batendo a conta pelo volume que foi exportado pelo país e que foi consumido também internamente. Agora, 2024, nós temos uma produção em primeira safra mais contida um pouco do que do ano passado e mais ainda contida para a segunda safra, que é a principal do Brasil. Nós devemos ter isso independente da fonte, pode ser Conab, pode ser empresa privada, mas nós devemos ter em qual momento algum equilíbrio em relação à oferta e demanda do cereal? Bom, nesse momento, Fabiana, as especulações são bem altas, né, bem frequentes em relação ao que vai ser realmente plantado na safrinha. Na minha visão, ainda existe uma parte bastante indefinida. Isso por conta do ritmo lento de plantio que a safra de soja teve e, consequentemente, vamos ter também um ritmo mais heterogêneo de colheita. Vamos ter colheita iniciando agora e até, acredito eu, meados de abril, em algumas áreas podendo chegar até no final de abril, essa colheita de soja. Em algumas regiões, essa janela de plantio já está bem ultrapassada. Então, nesse momento, no momento que estiver colhendo a soja, o produtor vai olhar principalmente o clima, quais são as perspectivas de clima nos meses à frente e também, um principal motivo, o preço. Então, nesse momento, o preço vai ser um fator determinante para a decisão dele em plantar ou em arriscar um pouco mais e, no final das contas, ter aquela colheita desejada ou até mesmo abaixo do desejado, mas com preço relativamente alto, acaba compensando. Então, nesse momento, a indefinição é essa, e acredito eu que esse movimento de queda, só para a gente concluir, não seja duradouro por conta do cenário interno, que ainda possui uma demanda aquecida e que vai necessitar desse milho em algum momento. Então, o mercado vai ter que dar um atrativo, vamos dizer assim, para o produtor, para que ele se arrisque e plante, mesmo fora da janela de plantio, em algumas áreas, a fim de ter esse volume de colheita lá para julho, agosto, e acredito que nesse ano vamos ter colheita até setembro também. Juan, vou fazer uma pergunta para você, porque a gente está com diversos públicos, agricultores, pecuaristas, e tem aquele ditado que diz que o pau que dá em Chico dá em Francisco também. Então, a gente acabou de ver o milho falando sobre o mercado, sobre a ótica de quem produz, sobre a ótica de quem vende. Se nós pensarmos sobre a ótica de quem demanda, pecuarista que usa milho para terminar animais, para confinar animais, para fazer uma praça de alimentação e cadeia produtiva integrada, principalmente suíno, frango, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul. Qual é o melhor momento de compra? Bom, Fabiano, o melhor momento de compra, ele é uma resposta bastante desafiadora. Acredito que, da mesma forma que a gente defende aqui, sempre traz como recomendação do produtor ter uma venda escalonada,
o mesmo serve para o comprador, até porque ele não sabe onde vai ser o fundo do preço, né? Ou seja, o preço mínimo daquela situação. E vale a regra também para o comprador nesse sentido, que tem ali na ponta do lápis, ou deveria ter, o custo de produção que ele tem e se é rentável para ele no processo produtivo comprar aquele produto naquele preço, naquele determinado momento. Acredito que é uma conversa um pouco mais delicada em certos momentos, porque, por exemplo, se o estoque de milho está acabando e eu preciso alimentar o meu plantel de boi ou o meu plantel de suíno, eu vou ter que comprar. Mas eu acredito que isso faça parte da gestão de risco dele, que em algum momento vai ser compensada ou pela valorização do produto final, ou lá na frente ele conseguindo comprar esse produto um pouco mais barato. Mas vale ressaltar, no ano passado tivemos excelentes oportunidades de compra a preços bem mais atrativos que esse durante o ano, principalmente no finalzinho do ano. Então, o mercado, ele sobe, o mercado, ele desce. Então, vão surgir oportunidades e vão acontecer momentos que não é tão atrativo você fazer compras expressivas, caso a sua gestão de risco esteja em dia, né? Ou seja, o seu planejamento esteja adequado. Eu vou fazer a última pergunta e agora vou fazer sobre soja. Nós estávamos trazendo no primeiro bloco do Agricultura BR, aquele momento que fala dos preços da soja, referência no porto, referência no mercado físico. Preços para soja no porto em abril seguem muito pressionados, vindo abaixo, está ali R$ 124, a saca, se eu não estou enganado, Santos, Paranaguá, 125. E uma queda bastante expressiva já no mercado brasileiro neste momento. Nós estamos vendo preços recuarem muito para a saca de soja. Como é que você avalia esse momento frente a um produtor que está colhendo, que está preocupado com a formação de preços e precisa planejar de alguma forma ali, alguma maneira de conseguir armazenar e depois vender melhor essa soja? Fabiano, o cenário da soja, ele também está sendo influenciado pelos números do relatório, que também trouxe aumento de produção em vários países e trouxe uma quebra ou uma diminuição da expectativa de produção do Brasil abaixo do esperado. Ou seja, ele diminuiu pouco. Isso causou um viés baixista bem alto em Chicago. Hoje, inclusive, ele tentou esboçar uma reação, subiu cerca de 1%, que agora está recuando, está quase no 0 a 0. Ainda essa pressão baixista persiste. Mais uma vez, o mercado ofereceu boas oportunidades em alguns momentos, excelentes oportunidades diante do cenário para os produtores fazerem, né, as suas devidas participações no mercado. É claro que essas participações talvez não foram tão efetivas, porque em grande parte do cenário o produtor realmente não sabia se ia vingar, se aquela lavoura realmente ia continuar evoluindo. Ela, naquele momento, estava num momento crítico de desenvolvimento, em que a chuva ali trouxe um certo alívio, então ele ficou um pouco mais cauteloso para fazer essas participações futuras, com toda razão, e é perfeitamente compreensível. Neste momento, por conta desse viés baixista, quem tem soja e pode aguardar, eu recomendaria o produtor esperar um pouco, passar essa poeira de relatório, esse movimento de euforia que essa semana tende a ser finalizado, e o que vai restar é o que realmente vai direcionar o mercado, vai ser a expectativa de produção da América do Sul e já começando a olhar também para a safra lá dos Estados Unidos. Existe sim uma tendência do preço cair mais do que caiu até agora, mas um cenário global, analisando até mesmo graficamente, ele vai ter que romper uma série de resistências, ou melhor, uma série de suportes, né, que seria a parte de baixo ali, principalmente nos $12 por bushel, para buscar níveis anteriores ou inferiores a isso. Pode acontecer, porém pouco provável. Mas
o produtor que puder esperar, eu recomendaria esperar sim, para pelo menos dar uma clareada aí no que vai acontecer ou nas previsões mais concretas para os próximos meses.